Boas-vindas! Você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de programação orientada a objetos. Se você quiser ter acesso a todas as outras gravações desse desafio ou de outros treinamentos, acesse o link da descrição. Um gráfico que vocês podem ver, um desenho de orientação a objetos, um gráfico que vocês normalmente aprendem na faculdade, é desta forma aqui, ó. Você tem um objeto diretamente, que vai o nome dele, né? E aí aqui você tem, então, as suas propriedades e os seus métodos, tá? Aqui vai a característica das propriedades e os métodos. Então, esse é um desenho de análise que você faz de orientação a objetos, tá? Então, se você está fazendo uma análise de um sistema e tudo mais, você utiliza esse tipo de desenho, né? Ou seja, esse desenho aqui para representar métodos e propriedades do seu objeto diretamente, tá? Outra coisa importante que você tem na orientação a objetos é os tipos públicos e privados, tá? Privados. Esses são outros tipos aqui bem utilizados na orientação a objetos, né? Que você vai ver bastante sobre isso também. Outro nome que vocês vão escutar demais na orientação a objetos é uma instância. Instância, ok? Isso vocês vão ouvir falar muito aqui comigo, muito sobre orientação a objetos. Show? Beleza, gente, agora vendo aqui, por exemplo, um objeto real, né? O que é isso aqui? É um óculos, ou seja, um objeto real, né? Que a gente tem aqui. Quais são as características desse meu óculos aqui, ó? Show? Qual a característica dele, né? A gente tem aqui, por exemplo, ó, a perna do óculos, que é uma característica. A perna do outro óculos, outra característica. Essa parte aqui, ó, que você coloca no olho, outra característica. A lente dele, outra característica, né? Agora, algumas ações que você poderia ter aqui dentro desse óculos, né? Uma ação, proteger contra o sol, certo? Proteger contra a luz, né? Proteger contra diversos outros tipos de coisas que vai prejudicar a sua vista. Outra ação que ele pode ter, grau, para que você possa enxergar melhor. Então, ele pode ter aqui, ó, uma parte de visão para quem é míope, para quem tem estigmatismo, ou seja, você consegue enxergar melhor com óculos, né? Então, você tem algumas ações que você consegue descrever o objeto óculos. Então, vocês estão vendo que tem mais um objeto e que você consegue utilizar ali para descrever ações, né? Aqui, ó, um outro objeto, um repositório aqui para colocar tinta, né? Quais são os métodos, as características dele? Olha, esse vasilhame, os nomes que estão escritos aqui são característica, a tampa aqui é uma característica, e quais as ações dele? Colocar tinta, né? Ou seja, preencher um tubo de tinta, carregar um pincel, e assim vai. Essas são algumas ações que você pode utilizar para esse objeto, tá bom? Aí, gente, vai da criatividade de vocês. Isso vai aguçando a criatividade, vocês vão tendo isso como premissa para vocês, tá bom? Outra coisa importante que vocês precisam saber sobre objetos é, quando você está criando um objeto, você está criando, então, uma receita, tá bom? Deixa eu pegar um pedacinho aqui. Aqui. Você está criando, então, uma receita de bolo, tá? Deixa eu arrumar aqui. Peraí. É basicamente uma receita que você está criando. Aqui, dá para pegar aqui embaixo. Aí. Então, vocês estão criando uma receita aqui, ó. E essa receita, ela pode ser clonada, ou seja, ela pode ser usada para múltiplas pessoas, tá bom? Então, usando aqui, ó, essa característica aqui da própria pessoa, né, ó, pessoa, a gente falou algumas coisas que a gente tem aqui para essa pessoa, né? Por exemplo, ela pode falar, ela pode se mover, ela pode andar, ela pode fazer diversas coisas, pegar uma caneta, escrever. Então, tudo são ações, ou seja, funções que a gente tem para essa pessoa. E a gente falou também sobre as características delas, as propriedades, braço esquerdo, braço direito, perna direita, cabeça, olho, nariz, etc. Vocês concordam com isso, com o que eu estou falando aqui para vocês? Que tudo isso são características genéricas de uma pessoa? Ou seja, toda pessoa tem isso.
Toda pessoa, ou pelo menos grande parte das pessoas, tem braços, tem cabeça, tem olho, tem um cérebro, tem um corpo, né? Ou seja, consegue então ter essas características, certo? Eu que estou aqui desse lado, você que está aí, tem as mesmas características que eu, né? Ou seja, essas características nos definem. E a mesma coisa, eu e você também tem algumas ações parecidas, né? Conseguimos falar, conseguimos andar, conseguimos nos mexer, dar aula, explicar, e tudo isso são características exclusivas, né, do ser humano e que todos nós podemos usar, né? Se a gente for falar de uma receita de bolo, imagina que a gente tem uma receita aqui chamada pessoa, né? E aí, desta receita, eu consigo clonar pessoas. Imagina isso, tá? Eu consigo pegar uma pessoa, junto com outra pessoa, uma do sexo masculino, outra do sexo feminino, colocar as duas para se fundir, e essas duas acabam gerando uma terceira pessoa, né? Fazendo, então, um clone, né, das características principais de uma pessoa. Isso é criar uma instância, tá bom? Criar uma instância. É quando você pega uma receita e você, dessa receita, consegue formar e, pum, tirar uma outra pessoa, ou seja, um outro objeto com as mesmas características, tá bom? Então, quando você começa a falar sobre instância, você está querendo dizer que você construiu uma receita de bolo e dessa receita de bolo você consegue produzir ou fabricar diversos bolos através daquela receita, tá bom? Então, imagina que eu tenho ali uma fábrica para fazer cartões, tá bom? Uma fábrica para fazer cartões. E aí, nessa minha fábrica, eu cheguei e fiz um cartão do Torne-se um Programador. Tá aqui, ó. Eu tenho um cartãozinho do Torne-se um Programador que eu fabriquei, que eu tenho aqui, gente, ó, algumas características desse cartão, né? Quais são as características que eu tenho desse cartão? Eu tenho aqui, ó, o logo do Torne-se um Programador, eu tenho aqui o nome do site, né? Aqui atrás eu tenho alguns dados explicando sobre o Torne-se um Programador e etc, né? Criei aqui, então, essa receita. Esse é o objeto, tá bom? Esse é o objeto. Então, imagina que eu criei essa receita. Essa receita está direto lá no meu computador. E aí, eu vou usar essa receita para criar outras instâncias. O que que eu faço? Eu pego esta receita e crio ali este objeto, crio mais este objeto, crio mais este objeto, crio mais este objeto. Ou seja, eu vou saindo criando, ó, diversos objetos, ou seja, diversas instâncias do mesmo objeto, diversas instâncias do mesmo modelo. Então, instância nada mais, nada menos que vários clones deste mesmo objeto, tá bom? E lembrando que quando você cria uma instância de um objeto, você basicamente usou aquela receita para gerar esse objeto com as características que você tem, né? Porém, você pode alterar a característica por cada tipo de objeto. Por quê? Normalmente, um objeto desse daqui, ó, ele vai dentro de uma variável. Se ele vai dentro de uma variável, você pode fazer diversas coisas diferentes. Eu quero mudar essa cor aqui, ó, dessa propriedade, para verde. A cor desse daqui eu quero mudar para vermelho. A cor desse outro aqui eu quero mudar para azul. Ou seja, eu estou mudando as características deste objeto. Uma vez que eu fiz o clone, eu posso mudar as características, né? Então, imagina que agora eu fiz o clone do meu cartão, objeto cartão, tá bom? E esse objeto cartão, eu mudei as propriedades dele. Então, os dois têm o mesmo fundamento, né? São cartões, porém, a gente tem propriedades diferentes, né? Neste cartão, ele descreve com essas propriedades aqui. E nesse outro, eu descrevo as mesmas propriedades, porém com cores diferentes e dados diferentes. E nesta outra, eu fiz a mesma coisa. Criei mais um cartão, né? Com cores diferentes e dados diferentes, tá bom? Por que que isso se aplica, gente, a um software? Por que que isso se aplica à construção de um programa? Gente, se aplica pela seguinte forma. Quando você tem um site, você tem o mesmo objeto. Quando você tem um sistema, você tem o mesmo objeto, que tem a mesma função. E qual é a função de um software? Qual é a função de um sistema? É atender um desejo do ser humano. É resolver um problema do ser humano. Então, você vai ter um site com este layout.
você vai ter um site com este layout, você vai ter um site com este layout. Um totalmente diferente em cores e ações diferentes desse mesmo que foi feito o original, né? Porém, cada um com a mesma fundação, né? Ou seja, se a gente for ir aí ao nível de colocar, então, um objeto, ou seja, colocar uma linguagem como objeto, você tem, então, tudo isso que você está falando aqui, ou seja, tipo, por exemplo, um objeto seria linguagem de programação, na verdade é assim, ó, sistema seria um objeto, ou seja, uma receita de bolo que eu fiz para gerar vários sistemas, né? E nessa receita de bolo chamado sistema, o que vai de propriedades lá dentro, ou seja, o que vai de características, linguagem de programação que você utilizou, framework que você utilizou, então, mais uma coisa que daria para entrar nessa organização em objetos, tá bom? Então, gente, isso que eu estou mostrando para vocês aqui é a forma que você consegue organizar o seu código utilizando, então, esse Design Partner, né, que é a orientação a objetos.